Efésios capítulo 6, versículo 18, que é o tema proposto pelo Espírito para este evento, diz: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Se assente. No Espírito. No Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, ganhando tempo, correndo contra o relógio. Ontem nós fizemos um pano de fundo para esta mensagem. Falamos que a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo dentro de uma prisão. Ele estava preso por pregar o evangelho. E ali ele escreve a carta aos Efésios, 60 a 62 depois de Cristo. 5 ou 6 anos depois que ele partiu de Éfeso, depois de ali ter pregado o evangelho, ensinado o evangelho por 3 anos. O município, a cidade em que ele mais manteve o seu ministério. Falamos que em Éfeso, naquela igreja passou, se a gente pode dizer assim, dentre os crentes, passou os melhores. O apóstolo Paulo, a Priscila, a Áquila, Apolo, Timóteo, João, o evangelista, foram homens que pastorearam aquela igreja. Falamos que Éfeso, uma cidade cosmopolita, portuária, fazia ligação de Roma ao Oriente. Havia nela uma grande adoração a uma deusa chamada Diana. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia uma grande biblioteca chamada Biblioteca de Celso, onde havia 12.000 rolos naquela biblioteca, e serviu futuramente mausoléu para o próprio Celso. Uma grande cidade que era considerada a joia da Ásia, capital do Império Romano na Ásia. E quando nós falamos Ásia, estamos falando de contexto de Ásia Menor, uma região hoje considerada a Turquia. O país da Turquia é a região da Ásia Menor. E o apóstolo Paulo escreve, portanto, esta carta que dissemos que era dividida em 2 partes. Capítulo 1, 2 e 3 são doutrinas, são ensinamentos, mostrando como Cristo uniu a igreja, como Cristo desvenda através do apóstolo Paulo o mistério chamado igreja, onde ele une judeus e gentios numa só nação. Um povo que não era povo e agora passou a ser povo, passou a ser uma grande nação. Capítulos 4, 5 e 6, ele vai ensinar como praticar aquilo que ele está ensinando nos 3 primeiros capítulos. Então, os 3 primeiros capítulos, ensino, teoria, ortodoxia. Os 3 últimos capítulos é a prática, é a ortopraxia da igreja. E então, situamos o capítulo 6 na carta. O capítulo 6 fecha como o cinto da verdade, fecha toda a armadura de Deus. O capítulo 6 fecha toda a carta aos Efésios. Mas hoje nós vamos ver como é que o capítulo 6 é fechado. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para conseguirmos, conforme falamos ontem, ser bons cidadãos, ser bons filhos, ser bons pais, ser bons patrões, ser bons empregados, ser bons maridos, ser boas esposas. Nós precisamos tomar toda a armadura. Não consigo, pastor, estou sendo desafiado em alguma área relacional da minha vida e não estou conseguindo superar. Tome toda a armadura de Deus. Existe alguma área da sua vida que está fragilizada, vulnerabilizada, que precisa da armadura de Deus. Então o apóstolo Paulo ensina que para nós conseguirmos viver aqui na terra, dentro de casa ou fora de casa, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Após conseguir conquistar os 6 itens da armadura de Deus, então entra o versículo 18 e diz: e orai em todo tempo, com toda a oração. E orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Ora, o que é orar no Espírito?
O que é orar no Espírito? Como nós conseguimos orar no Espírito? Primeiro, precisamos entender que orar no Espírito é o oposto direto de orar na carne. E parece um paradoxo. Se eu estou orando, será que eu estou na carne? Às vezes sim. Orar no Espírito é o oposto direto de orar na carne. Então o que seria orar na carne? É mais fácil discernir o que é orar na carne do que orar no Espírito. Orar na carne é aquela oração que recita palavras vãs, palavras repetitivas, palavras automáticas, palavras mecânicas. Se dobra o joelho e começa a falar sem propósito, sem nexo, sem direção. A oração na carne é aquela que busca satisfazer apenas as nossas próprias concupiscências. Tiago falou sobre isso, capítulo 4, versículo 3. Tem a oração que a gente faz e a gente não é ouvido porque a motivação da oração é a nossa própria satisfação. É a oração na carne. O que é a oração na carne? É a oração do estoico. É a oração do epicureu, aqueles dois tipos de filósofos que o apóstolo Paulo debateu em Atos capítulo 17, lá em Atenas, no Areópago. O estoico vivia para o aqui e agora. O epicureu vivia para a sua satisfação, para aquilo que os satisfizesse na hora. E o estoico ora confiando na sua própria disciplina da oração. Aqueles que se gabam porque oram sempre e várias horas, mas a intencionalidade ela é desvirtuada. O epicureu é aquele que ora e só pede conforto, é aquele que só ora pedindo mudança na história dele, é aquele que só ora. Resumindo, Provérbios capítulo 3, versículo 15 diz: ora, que existe um ser na terra que tem duas filhas, sanguessuga. Já ouviu falar? Que a sanguessuga tem duas filhas, Provérbios 3,15. Uma filha chama Dá, a outra filha chama Dá. São gêmeas, Adá e Adá, dizendo: Dá, só pede. A oração na carne é aquela que só pede para si mesmo. É a oração que eu faço com a minha força para os meus fins. Isso é oração na carne. Agora, no Espírito, está situando alguma coisa, está se referindo objetivamente a alguma coisa que não é um lugar, é um elemento. É o elemento da oração e é o elemento do qual nós deveríamos respirar. É uma esfera, é um ambiente do qual nós deveríamos nos mover. É como peixe. Fora d'água, ele não vive. O crente fora do Espírito também não vive. Orar no Espírito, 3 pontos. Primeiro, é orar tendo o Espírito como o agente da oração. Orar no Espírito é ter o Espírito como o agente da oração. O que isso significa? Significa que eu permito que o Espírito Santo seja o motor da minha oração. Por quê, pastor? Porque Romanos 8:26 diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por isso o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar no Espírito, portanto, é alinhar a nossa voz aos gemidos dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é orar no Espírito? Significa que a oração é feita não na esfera horizontal, é feita na esfera vertical, na esfera da sua presença, na esfera do seu poder. É no Espírito. É o Espírito de adoção que clama dentro de nós. Gálatas 4:6. Abba, Pai. É o Espírito de adoção clamando dentro de nós. O que é isso? Não é um órfão pedindo uma esmola. É um filho falando com o Pai. É um filho na presença do Pai, porque ele está no Espírito. Ele entrou em outra esfera, ele saiu daqui. Aleluia. É o filho falando na linguagem do Pai, a linguagem que o próprio Espírito dá.
Isso é orar no Espírito. Orar no Espírito, linguagem que o próprio Espírito dá. Ora, quando a gente fala disso, a gente lembra do quê? A gente lembra que um dia havia um povo de quase 120 crentes num lugar que eles se reuniram conforme a ordenança do próprio Senhor Jesus. Então eles se reúnem em Jerusalém e ali eles sobem no segundo andar de uma casa chamado cenáculo, Anagaion em grego, segundo andar. Casas em Jerusalém tinham segundo andar para vários propósitos: secar grãos, fazer reuniões familiares, até dormir no verão. O povo dormia no cenáculo da casa. Quem tinha mais condições fazia um segundo andar fechado, aí virava uma sala, e ali naquela sala, um desses lugares foi onde Jesus serviu a ceia, a última ceia. E aqui, meus irmãos, agora quase 120 crentes, então não é qualquer lugar, é uma casa privilegiada, no segundo andar, e eles estão orando, clamando ao Senhor, e de repente eles ouvem a chegada dele. Tem gente que diz que eles ouviram vento. Eles não ouviram vento, eles ouviram um som parecido com o de vento. Era a chegada dele. A chegada dele, quando ele chegou, quem, pastor? O Espírito. Que Espírito é esse que a gente tem que orar nele? O Espírito chegou e eles viram, todos viram. Imagina quase 120 crentes vendo a mesma coisa. Na cabeça, em cima da cabeça de todos. Para quem olhasse, um olhava para o outro, todos viam na cabeça de todos, línguas repartidas como de fogo. Todo mundo via. Não era impressão, não era profetada, não era carnalidade. Todos estavam vendo e ouvindo a mesma coisa. De repente, aquela língua que estava na cabeça desceu para a boca e começaram a falar em glossais, começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas desconhecidas, começaram a falar na linguagem que o Espírito Santo deu. Mudou a esfera. A oração estava aqui, agora a oração chega nas regiões celestiais, e eles começam a falar em outras línguas. Estão dentro do cenáculo. Capítulo 2 de Atos, capítulo 2 de Atos, versículo 3 e versículo 4, eles estão dentro do cenáculo orando, agora falando, e eles não entendiam. O que estão falando? O que nós estamos falando? Eles não entendiam. Quem ouvia não entendia, quem falava não entendia. E de repente, por causa de 120 crentes naquele lugar, orando no segundo andar de uma casa, a multidão se interessou, chamou a atenção da multidão. A multidão se reuniu ao redor daquela casa em que havia aquele cenáculo e começaram a questionar. Quando a multidão questiona, versículo de número 6 e versículo de número 8 de Atos 2, eles questionam usando a palavra dialectos. Quem são estes que estão falando na nossa língua? Havia mais ou menos 11 representações de nações diferentes ali, e aqueles 120 crentes falando em 11 idiomas diferentes ao mesmo tempo, de forma que todos estavam entendendo alguma coisa. Por quê? Porque quando a multidão se reúne, aqueles que estavam falando em línguas desconhecidas, obviamente, agora não estão mais dentro do cenáculo, eles estão no meio da multidão, desceram do segundo andar, estão agora junto com a multidão, conversando com a multidão, e a multidão olhava para eles, parece que estão embriagados. O que é que está acontecendo com esse povo? Meus irmãos, acontece que quando eles estavam no segundo andar, eles estavam falando glossais, estão falando línguas desconhecidas, aquela língua que 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2 diz, que quando eles falam nessa língua, nem quem fala entende, nem quem ouve entende, só a Deus, porque a Deus fala de mistérios. Mas agora eles estão no meio da multidão, aquela mesma língua começa agora a ter uma forma, começa a comunicar no coração do árabe, do persa, do líbio, começa a falar na linguagem deles. A glossa passa a ser um dialecto, é a linguagem do Espírito. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós temos uma identidade, nós somos uma igreja que fala em língua desconhecida, nós somos uma igreja pentecostal. Há alguém dizendo por aí na internet que isso é emocionalismo, que isso é coisa da nossa cabeça. Sabe por quê? Porque eles não têm fé suficiente para receber o que nós já recebemos, porque no dia em que eles receberem isso, eles nunca mais vão querer falar hebraico, nunca mais vão querer falar grego,
vocês, porque eles não sabem o que é orar no Espírito. Dentro do cenáculo, glossa. Fora do cenáculo, dialecto. Dentro da igreja, glossa. Lá no evangelismo, dialecto. Dentro da igreja, com Deus a gente fala. Lá fora a gente fala com o pecador a respeito do evangelho. Ora, pastor, o que é isso? Eu traduzo da seguinte forma: glossa é andar de cima, dialecto é andar de baixo, e eu prefiro ficar no andar de cima. Orar no Espírito é orar na linguagem que o Espírito dá. Pastor, mas isso funciona? 1 Coríntios 14 diz: aquele que ora no Espírito, seu Espírito ora bem. O Espírito é derramado. Pastor, como é que eu faço para receber isso? O versículo 18 de Atos 2 diz: e o Espírito é derramado sobre servos e servas. Pastor, como eu faço para receber? Seja servo. Como é que eu faço para receber? Seja serva. Quer receber? Sirva. Deixe a cadeira do senhorio, desça do patamar, que ele te leva para o segundo andar. Aleluia! Não cabe o Espírito com o teu eu no mesmo espaço, ou ele ou você. Terceiro ponto, que é orar no Espírito, é orar de acordo com a vontade de Deus. Ora, se o Espírito está a guiar nossa oração, ele é o agente, ele é o motor. Romanos capítulo 8, versículo 27, diz que ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Orar no Espírito é a única forma de garantir que as nossas orações sejam um eco da vontade de Deus. Orar no Espírito está no final da lista da armadura de Deus. Por quê? Porque é como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: se armou, está pronto, colocou toda a armadura, agora você precisa aprender a usar a armadura. É como se ele dissesse: a oração no Espírito ativa a armadura, porque a armadura não é do homem, diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Deus pega da sua armadura e coloca no homem. Aí ele ora, passa a orar no Espírito, a armadura é ativada. Orar no Espírito, orando em todo tempo, com toda a oração é súplica. Orar no Espírito não é apenas devoção. Orar no Espírito, o apóstolo Paulo está falando agora contexto de guerra. E talvez o contexto da sua guerra seja lá na sua casa, seja no teu trabalho, ou quem sabe é interno, sua batalha interna. Orar no Espírito é um ato de guerra. Orar no Espírito é entrar na batalha, porque é a armadura ativa. Quando se ora no Espírito, o soldado passa a respirar. Orar no Espírito é o oxigênio do soldado. É como o soldado no meio da batalha contra principados e potestades. Ora, se esse soldado não estiver no Espírito, ele vai sufocar com toda aquela armadura, porque se ele não está no Espírito, ele está na carne. É orando no Espírito que nós nos mantemos vigilantes. É orando no Espírito que nós podemos ficar firmes, conforme foi lido aqui pela irmã Devanilda, 12 de Romanos. Perseverai, perseverai, perseverai na oração. Ora, quer perseverar? O que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3. Qual é a matéria-prima da perseverança?
Ou seja, o que é que produz a perseverança? Romanos 5,3 ele diz: a tribulação produz perseverança. Para você perseverar, você vai ter que passar por tribulações. Mas aí a Bíblia diz: você não vai passar sozinho, de qualquer jeito. Tem uma armadura à tua disposição para você passar pela tribulação e alcançar a estatura de um crente perseverante. Meus irmãos, orar no Espírito é essa esfera. Orar no Espírito é esse elemento onde a verdadeira oração, a verdadeira comunhão, a verdadeira guerra espiritual acontece. Não é aqui, a batalha não é aqui. Se a batalha é espiritual, como Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Se a nossa batalha é espiritual, nós temos que lutar no Espírito. E a gente luta no Espírito, orando no Espírito. É de joelho, é clamando. De que adianta soldado forte, vestido da mais poderosa couraça, se ele não sabe, não tem destreza, não tem habilidade, ele vai sufocar. Davi, quando usou a armadura de Saul, ele tirou na hora. Isso me sufoca, não sei usar isso, me atrapalha. Só que para mim não funciona. Oração, orando em todo o tempo, versículo 18, com toda oração e súplica. Olha só, a princípio parece a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, ele não estava citando as duas palavras. Oração e súplica. Toda oração e súplica. A oração, meus irmãos, é como se fosse todo o ambiente. A oração, coloque assim, figuradamente, a oração é a casa. A oração é o ambiente que a gente está. A casa inteira. Na oração, há elementos como a adoração. Na oração a gente adora. A hora da adoração na oração é quando a gente louva a Deus por quem Ele é. Na oração a gente dá ação de graças. Na ação de graças, na oração, é quando a gente louva a Deus pelo que Ele fez. Na oração há um outro elemento chamado confissão, que muitos já esqueceram disso. Na confissão nós limpamos esse canal da comunhão. Estamos dentro da casa. E nessa casa, chamada oração, existem repartições. Então eu passo pela repartição da adoração. E é bom que a gente comece a oração adorando. Quando a gente começa a oração adorando, sem ser um crente epicureu, um crente estoico, um crente hedonista, um crente gnóstico que não acredita mais em milagre, não acredita em mais nada, a gente começa a adorar a Deus pelo que Ele é, independente como foi o nosso dia, independente como está a patroa em casa, independente como está o xerife em casa, independente como está os anjinhos em casa, a gente começa adorando Deus. Não importa o que eu estou passando com o meu patrão, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso, o Senhor não tem culpa de nada o que está acontecendo lá. Meus irmãos, a majestade de Deus suplanta toda mazela humana. A gente passa pela repartição da adoração em casa, na casa da oração. Aí da adoração a gente vai para a ação de graças. Depois de adorar o Senhor pelo que Ele é, a gente começa a agradecer pelo que Ele fez. Não é por causa de uma luta que eu vou esquecer de tudo que Deus já fez na minha vida. Não é por causa de um problema que eu vou me esquecer de onde Ele me tirou. Aleluia, nós não podemos ter a amnésia sobre as maravilhas de Deus. O salmista disse: contai todas as maravilhas do Senhor. Sabe qual é o problema? Crente não conta maravilha, crente conta problema, crente conta luta. Ninguém te liga para dizer: amiga, eu recebi uma vitória hoje. Não, amiga, eu preciso de oração, porque a minha luta. Ninguém diz: pastor, olha, eu quero contar um testemunho. No Zap não tem, no Zap do crente não tem testemunho, só tem conversação. Só tem falácia, só tem uma coisa que o mundo adora: má notícia. Enquanto o evangelho significa boa notícia.
as maravilhas do Senhor. Na oração lembra do que Ele já fez, lembra da promessa que ainda não se cumpriu, significa que Ele ainda vai fazer, e já agradeça por aquilo que Ele ainda não fez, mas que prometeu que vai fazer. Mas não esqueça da confissão, querido irmão, dobre o joelho, e se pecou, pede perdão pelo pecado. E é bom que não chame pecado de falha. Pecado é pecado. Jesus não morreu por falha, Jesus não derramou sangue por falha. O problema da humanidade é o pecado. Peça perdão pelo pecado, admita que esta falha é pecado, admita que tem que se converter, admita que tem que mudar, reconheça que precisa do sangue do Cordeiro. Entra no Espírito. A oração, proselhe em grego, é a nossa postura de reverência, é a nossa relação contínua com o Pai. O que isso significa? O crente tem que ter uma vida de oração, ele não tem que parar para orar. A vida do crente tem que ser um culto a Deus, sim ou não? Nós não somos templo? Para que serve templo? Para culto. Templo só serve para culto. Não somos? Então a nossa vida tem que ser um culto. Agora, não é para perseverar em todo o tempo só na oração, é com toda oração e súplica. Aí vem essa outra repartição da casa. Depois que eu adorei pelo que Ele é, depois que eu agradeci pelo que Ele fez, depois que eu reconheci, confessei, dei nome ao pecado e pedi perdão, aí eu vou suplicar. Entende? Qual é o problema? A gente começa a oração suplicando. A gente já vem para o culto por causa de uma súplica que a gente tem. A gente não vem para adorar. A gente não vem para adorar. O culto é de missão. O culto é do departamento evangelístico. Missão fala de trabalho. Departamento evangelístico fala de trabalho. A gente sai de casa para pedir. A gente começa o culto suplicando. A gente começa a oração suplicando. Súplica, deesses, significa, vem de uma palavra que significa ter falta, ter uma necessidade. Sim, Deus sabe que você tem alguma demanda. Deus sabe do que você precisa, é claro que Ele sabe. Mesmo antes de você falar, mesmo antes de você pensar, Ele já sabe, sim. Isto não significa que você não deva falar, mas isso também não significa que você deva falar primeiro. O que é mais importante, a tua vitória ou o que Deus é? Pergunta difícil? O que é mais importante, a tua vitória ou o que Deus é? Coloque Ele primeiro. Aí depois a gente vai para a súplica. A súplica é aquele cômodo da casa, aquela repartição dessa casa chamada oração, aquele cômodo específico, onde nós vamos apresentar alguma coisa específica. Aí nós vamos falar do problema. Deus, eu sei quem Tu é, eu Te louvo pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, me perdoa pelos meus pecados, o Senhor sabe que eu tenho um problema. Eu quero falar com o Senhor hoje sobre o meu problema. Isso é a súplica. E Ele diz que é para orar com toda a súplica. Mas a súplica está depois da oração. E a oração tem adoração, a oração tem ação de graça, a oração tem confissão. Depois a súplica. Não deixe de suplicar, pode suplicar. Clame ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, Ele quer ouvir a nossa oração. E o inimigo da nossa alma quer que nós falhemos em alguma dessas áreas. O inimigo da nossa alma quer que a gente fale. O inimigo não quer que a gente ore. O inimigo não quer que a gente suplica. Mas o soldado fiel que ora no Espírito, ele usa as duas armas, a oração e a súplica. Ele não falha. Nós temos que orar todo o tempo, é a nossa comunhão constante, e a súplica é o nosso pedido específico. Estamos na batalha, então a gente vai pedir: Deus, eu preciso de mais arma, preciso de mais munição, preciso de mais capacidade, preciso de mais paciência, perseverança, preciso mais de domínio próprio, preciso de mais amor, preciso de mais
facilidade para perdoar, nós vamos suplicar naquela área específica da nossa vida. E é importante que você entenda isso. Não faça vista grossa por aquilo que está faltando na sua vida. Peça para Deus suprir, peça para Deus completar. Persevere orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. A perseverança é importante. O que a perseverança diz? Orou hoje, ore amanhã também. Suplicou hoje, suplique amanhã também. Esteja sempre orando e suplicando. Porque é soldado, está aqui o contexto de guerra. É um soldado, é um atalaia. E um atalaia em cima do muro que vacilar, ele está em cima da muralha. Se ele fechar os olhos, ele vai ser o primeiro a ser atingido. Se ele for atingido, ele não dá o sonido de guerra. E o inimigo consegue entrar na casa de uma forma surpreendente. Então persevere em oração. A palavra perseverar aqui, procarteresis, ela significa que é uma constância ativa. Ela está demonstrando assim, não é aquela paciência que você tem esperando numa fila. Não, isso não é a perseverança, é a constância ativa. Está falando de ação, está falando de atividade, está falando de você tomar a iniciativa. Você não abandona o seu posto, você fica lá, você persiste. O que isso significa? Significa que o soldado de Cristo não pode orar apenas quando sente vontade. O soldado de Cristo não pode suplicar apenas quando está em apuros. Em todo tempo. Orando em todo tempo. Então a perseverança é isso. Eu me recuso a me render ao cansaço. Eu me recuso a me render ao sono. Eu me recuso a me render ao desânimo. Eu me recuso a me render à minha fraqueza. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar suplicando. Eu vou continuar perseverando em todo tempo. Aleluia. Qual é uma das maiores queixas dos crentes que não conseguem orar? Pastor, eu não tenho palavra. 5 minutos eu já falei tudo. Por isso que tem que começar a oração adorando. Começa a falar para Deus aquilo que você sabe que Ele é. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Use os adjetivos que você encontrar para adorar a Deus. Comece a oração assim. Vai falando. Depois que você adorar e lembrar de tudo que você pode falar do que Ele é, aí você começa a agradecer. Ah, pastor, eu adorei tanto, eu agradeci tanto, que quando eu vi, estavam terminando o período da oração. Não tem problema, Ele conhece a tua necessidade. O importante é você estar na esfera do Espírito. O importante é você estar no Espírito. Aleluia. Agora a Bíblia tem uma passagem surpreendente. O Evangelho de Lucas. Lucas escreve no capítulo 11 que um dia Jesus, estando num lugar e tendo orado, um dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Por que isso é surpreendente? Porque nós estamos falando de homens judeus, eles não eram pagãos. Eles conheciam, eles recitavam a Torá, eles conheciam os salmos. Eles sabiam orar. Mas depois que eles viram Jesus orar, eles disseram: nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Isso é surpreendente porque surpreendeu Lucas. Lucas não era discípulo, não estava lá. O único que fala dessa passagem aqui é Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9, ele começa a escrever dizendo que Jesus ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso, mas não disse que era fruto do pedido dos discípulos. Mas Lucas sim, Jesus ensinou porque os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Porque, meus irmãos, eles recitavam as orações nas sinagogas desde criança. Eles sabiam as palavras, eles sabiam o formalismo, eles sabiam os rituais, até que viram Jesus orar.
aleluia. E quando eles viram o Jesus orar, se retirar para os montes, ele não orava em praça em pé, na praça pública, ele não sentava nos primeiros bancos da sinagoga para orar, ele se retirava para os montes e passava a noite inteira em oração. Mas quando ele saía da oração, ele expulsava demônio com uma palavra só, ele curava a distância com uma ordem, ele saía da oração com a cabeça, com o braço, com o pé, com o corpo transfigurado. E os discípulos observando isso dizem: opa, eu não sei orar, Senhor, nos ensina o segredo disso, ensina-nos a orar. Jesus orava no Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz que o Espírito habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E aos Efésios ele diz que nós temos que orar no Espírito. As coisas se invertem. Entende isso? Entende isso? Ele vive em nós. Mas quando nós oramos, nós entramos nele. Ele está dentro de nós. Mas na oração, nós entramos nele. É orar no Espírito. É nessa esfera. É nesse ambiente. E como não ter autoridade contra os demônios nisso? Eu estou dentro do Espírito, eu estou no Espírito. Como é que eu não vou ter autoridade para curar enfermo? Como é que eu não vou ter autoridade para expulsar demônio? Como é que a minha face não vai ser diferente? Como é que a minha palavra não vai ser diferente? Como é que o meu comportamento não vai ser diferente? Se eu estou no Espírito, é impossível. Antes de olharem para mim e me enxergarem, estou enxergando o Espírito, que eu estou nele. Nós estamos nele. Ore no Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. A oração no Espírito é o culto que acontece dentro do templo. É o momento que a nossa alma, embora ainda na terra, experimentemos a nossa verdadeira posição em Cristo, que o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta, capítulo 2, versículo 6 de Efésios. Ele diz que nós estamos assentados. O verbo é este. Ele não diz nós nos assentaremos. Ele diz nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Orar no Espírito é nós tomarmos essa cadeira. É nos assentar nos lugares espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Orar no Espírito é sair da esfera do horizontal, da matéria, do problema. É nós sairmos daqui, esquecermos algumas coisas e nos lembrarmos de outras. Esquecermos das coisas que para trás ficam e nos lembrarmos do prêmio que nos aguarda. Orar no Espírito não é uma nova técnica. Orar no Espírito não é um novo beabá para o crente de 5 fases, 5 passos. Não, orar no Espírito não é algo que a gente possa alcançar pela nossa própria disciplina. Orar no Espírito não é pela força de vontade. Ora, pastor, então, como eu oro no Espírito? Se não é nada disso, como é orar no Espírito? É exatamente aí que está a ironia. Orar no Espírito não é fazer. Orar no Espírito é se render. Orar no Espírito não é fazer. Orar no Espírito é se render. Aleluia. Quantas vezes a gente entra num culto e sai de um culto sem nos rendermos? Quantas vezes a gente dobra o joelho e levanta do joelho sem nos rendermos? Quando é que isso acontece? Quando o nosso eu continua fazendo com que a gente ore na carne. Nós temos que parar de tentar fazer orações. Nós temos que parar de tentar fazer as orações e passar a nos render ao Espírito que já habita em nós, que já intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que o Espírito está fazendo dentro de nós. Orar no Espírito é fazer a oração do Getsêmani. Sabe qual é a oração do Getsêmani? É aquela oração assim: Senhor, o Joãozinho, perdoa aqui os Joãozinhos, eu quero a Mariazinha. A oração do Getsêmani é essa: Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela casa.
A oração do Getsemane é essa aqui, ó. Senhor, eu quero aquela vaga na faculdade. Senhor, eu quero ser rico. Contudo, é a melhor definição de orar no Espírito. Contudo, eu abro mão de tudo isso que eu pedi, que eu quero. Mas se não for a tua vontade, eu abro mão. É a minha, mas se não for a tua, eu prefiro a tua. Orar no Espírito é abrir mão da nossa vontade e fazer e aceitar a vontade de Deus. Orar no Espírito é mesmo suando gotas de sangue, se levantar, sacudir o pó e caminhar na direção da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé, por gentileza, eu quero concluir. Mas o capítulo 6 de Efésios não termina assim. O término, antes, obviamente, das saudações finais, como era de praxe, o apóstolo Paulo encerrar as suas epístolas saudando algumas pessoas. Mas na parte doutrinária, não encerra-se com o apóstolo Paulo dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não termina assim, termina com o apóstolo Paulo falando o seguinte, orem por todo mundo, versículo 19, e por mim. E por mim, onde ele estava? Em qual shopping ele estava de Éfeso? Em qual shopping ele estava de Roma? Estava na Havan de Roma? Onde Paulo estava? Assistindo espetáculo no teatro de Éfeso, que cabia 25 mil pessoas? Estava preso, sem expectativa nenhuma da liberdade. Roma estava matando, dando risada, matando crente, queimando crente, sorrindo. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma garantia que ia sair daquela prisão. Aí ele diz assim, orai por mim, igreja, pelo amor de Deus, para que Deus venha trabalhar no judiciário e eles venham me absolver dessa prisão. Orai por mim, igreja, pelo amor de Deus, meu ministério não pode terminar assim. Como é que pode? Eu, Paulo, depois de tudo que eu fiz, terminar desse jeito? Não é digno, não é honroso. O apóstolo Paulo está dizendo, orai por mim, igreja, porque eu não posso permanecer nessa situação. Eu estou aqui aflito dentro dessa cadeia. Imagina só, eles vão me matar de que forma? Só de pensar, eu já fico todo aflito. Este não foi o pedido da oração de Paulo. Ele diz assim, e orai por mim, sabe por quê? Olha o que ele diz no versículo 19, para que aqui ou lá fora, onde eu estiver, livre ou preso, a mim me seja dada a palavra com confiança, para com intrepidez eu venha fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia! Não importa onde, se eu não for solto, enquanto eu estiver aqui, eu pregue para os magistrados, eu pregue para o carcereiro, eu pregue para o soldado, eu pregue para o delegado, eu pregue para o Supremo, eu prego para quem for. Enquanto eu estiver aqui, orem por mim. Eu quero pregar com ousadia, 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 ousadia. Sabe por quê? Porque Paulo não estava na prisão, ele estava no Espírito. Quem está no Espírito não importa o lugar. Quem está no Espírito não importa a condição. Ora, meus irmãos, ele não queria o fim da perseguição. Ele não queria ser livre da cadeia. Ele queria ousadia. Ele queria parresia. A mesma ousadia que os discípulos Pedro e João receberam. Aleluia.
Lá em Atos capítulo 4, a Pedro e João, diante do Supremo Tribunal Judeu, falando àqueles que há semanas antes tinham crucificado Jesus, condenado Jesus à crucificação. Agora era a vez de Pedro e João, e eles achando que vão intimidar Pedro e João. Aí quando eles dizem assim, vocês parem de pregar o Evangelho, aí Pedro, a Bíblia diz, cheio do Espírito, isto é, Pedro no Espírito, olha para os olhos daqueles supremos juízes, e diz, nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta ousadia que o próprio Supremo olha para eles assim, como é que homens indoutos e letrados, como é que homens agramatóis e idiotais conseguem falar com tanta ousadia? Eles não puderam negar que aqueles homens tinham andado com Jesus. É a mesma ousadia que Paulo pede aqui no versículo 19. Eu quero a mesma ousadia, quero pregar com intrepidez, quero viver no Espírito. Esse Espírito está aqui nessa noite. Quantos querem entrar no Espírito hoje, sair desse culto no Espírito e ir para casa no Espírito? Levante a sua mão, levante a sua mão e adore a Ele. Orar no Espírito não é sobre mudar as nossas circunstâncias. Orar no Espírito não é pedir conforto. Orar no Espírito é pedir poder para glorificar a Deus dentro das nossas circunstâncias. Adore, adore. Entre na casa da oração adorando agora. Adoração, entre na casa da oração adorando. Entre na casa da adoração adorando. Comece a adorar. Adorar é falar o que Ele é. Adorar é falar o que Ele é. Esqueça de você, esqueça de Capão da Canoa, esqueça do Brasil, esqueça da Bolívia, esqueça do Haiti, esqueça da presidência, esqueça de tudo e comece a falar com Ele o que Ele é. Adore, adore, adore. Entra no Espírito pela adoração, pelo canal da adoração. Entra no Espírito agora, orando em todo o tempo no Espírito. Adore. Eriando vanahaseria Orialama darabashore calamas. Aleluia, Ele está na casa. Derementor kemendergia. Ele está renovando corações aqui. Você estava fora e quer entrar. Você estava afastado e quer voltar. Você estava fora dos caminhos do Senhor e quer entrar de novo, porque o Espírito está na casa. Oh, saia do seu lugar e vem. Você que está afastado dos caminhos, mas hoje quer voltar. Chega de indecisão, chega da carne, chega das mazelas, chega da fraqueza. Quer uma nova vida em Cristo. Vida de liberdade, vida de leveza, vida de alegria na esperança, vida de novidade de vida, vida de vida em abundância. Saia do seu lugar e vem para ser um crente festeiro, vem para festejar a vitória de Deus sobre a tua vida. Quantos querem voltar para Jesus hoje? Saia do seu lugar e vem agora. Volte para Jesus, volte para a vontade dEle, volte para a vontade dEle. Alguém que está afastado e quer voltar para Jesus hoje, onde você está, venha. A palavra de Deus não erra endereço. Saia do seu lugar e vem, coração contrito e quebrantado, Deus não te rejeita. Aonde está a próxima pessoa? Vem para Jesus, vem para Jesus, vem. Volte a tomar santa ceia. Vem ocupar o teu lugar no coral. Volte para a tua cadeira no púlpito. Aonde você está, venha nessa noite. Aonde está a próxima pessoa que está voltando para Jesus, voltando para o seu lugar? Está chegando mais uma. Pode vir que tem lugar. Vem. Esta festa é por tua causa. Este congresso Deus proporcionou por tua causa. Aonde está a próxima pessoa? Vem porque é noite de vitória. Olha aí, chegando mais um. No Espírito é assim que acontece. No Espírito é assim que acontece. Vale a pena círculo de oração. Vale a pena mulheres de oração. Cada quarta-feira, cada lágrima, cada sacrifício vale a pena. Vale a pena estar aqui. Abre a igreja, continua orando. Olha a colheita. Onde está o próximo?
Vem, Jesus te aguarda. Aonde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde está você que quer aceitar a Jesus hoje? Saia do seu lugar e vem. Jesus é maravilhoso demais. Vem. Aonde está você que quer aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador, e a partir de hoje ter uma nova vida? Venha, entrega a sua vida para Cristo. Está vindo a primeira pessoa para Jesus. Aonde está a segunda? Venha. Já está indo um jovem lá para orar com ele. Já está um jovem chegando lá para abraçar ele. Aonde está a segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Oh, aleluia! Os nossos irmãos vão cantar. O conjunto vai cantar, já está com a bala na agulha, já está no espírito. Aleluia, e eu quero convidar você, enquanto eles estiverem cantando, você que quer sair do seu lugar para receber mais do Espírito, para entrar no Espírito, para ser batizado com o Espírito, para receber dom espiritual, para receber uma virtude do Espírito na tua alma, para receber uma virtude do fruto do Espírito na sua vida. Você vai sair do seu lugar. A partir de hoje você vai dobrar o teu joelho. A tua oração vai ser diferenciada. A tua oração vai ser diferenciada. Você vai passar a orar no Espírito. Ele vai te dar novas línguas. Ele vai te dar uma inspiração tal que você vai sentir o sabor doce do maná, porque a presença do Espírito é maravilhosa. Você pode vir receber, porque Ele tem. Ele é uma fonte inesgotável de amor. Enquanto eles cantam, você sai do seu lugar e nós vamos orar todos juntos. Eu peço aos irmãos que se aproximem um pouco mais. Vem um pouco mais para frente, porque vai vir mais gente. Vai chegar mais gente. O fogo vai pegar, porque o Espírito está na casa. Oh, vai se abrir o céu e a glória do Senhor vai descer. Venha. E o impossível Deus vai fazer. Você que quer voltar para Jesus, pode vir. Aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, pode vir. Milagres, maravilhas. Convite está aberto. E proeza. Pode vir. Vai enchendo, Jesus. Vai se abrir o céu e a unção de Deus vai nos envolver. Onde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, seja uma brasa viva nesse lugar, Jesus. Vai onde houver um crente que precisa de renovo, de glória, de vitória e de poder. Aqui é o cenáculo, aqui é lugar de glória. Queimando. Aqui é cenáculo, aqui é andar de cima. E os obreiros vejo anjos caminhando. E na mocidade a igreja adora, a igreja adora. A igreja adora, a igreja adora. Ninguém calado, ninguém calado. Ninguém calado, a igreja adorando, a igreja adorando. A igreja adorando, ninguém calado. O povo de Deus hoje tem resposta. Suas orações foram ouvidas lá na glória. O inferno inteiro já fechou as portas. Deus determinou. Olha ali. E quem crê vai receber. Recebe agora. No meio do povo, varão de branco está passando, renovando, batizando, libertando, restaurando. Seus olhos de fogo estão contemplando. A doença, o problema, a angústia, a miséria não vai resistir. Ele vai tocar, ele vai agir. Com certeza ninguém pode impedir.
porque tem graça. Receba porque tem poder. Ninguém calado, ninguém calado. Se Ele fez algo na tua vida, adore a Ele. Se Ele fez algo na tua vida, agradeça a Ele. Ninguém calado na presença dEle. Agora é a hora da adoração. Agora é a hora do glossa. Ao altar de cima, o altar de cima. Agora é a hora da igreja clamar com poder e autoridade. Adore, adore a Deus, adore, adore. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua libertação. Ficar forte, receba a tua libertação agora. Quando na batalha, em nome de Jesus, Senhor, eu oro com os meus colegas. Eu oro com os meus colegas. Esses homens que estão impondo as mãos sobre esse povo. Esses homens que estão, ó Deus, abençoando essas pessoas. O teu poder não conhece limite. O teu poder não conhece barreira. Derrama sobre esta vida agora. Abre um rio. Poder e unção e graça. Se foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e a muralha vem pro chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus.